Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira e é com bastante prazer que eu venho aqui trazer algumas reflexões sobre o capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel escreveu através de Chico. Eu vou primeiro fazer a leitura deste capítulo e em seguida eu irei então fazer algumas reflexões sobre o que o texto nos traz. Então, o capítulo 74, o título do capítulo é Mãos Limpas. Antes eu vou ler um trechinho aqui pequeno do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Agora Emmanuel. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédios da mão dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os seus filhos que se apresentarem de mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nesta notícia dos Atos dos Apóstolos uma informação sobre determinados privilégios que teriam concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar os trabalhos de militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza de suas mãos? Raros indagam relativamente sobre isso. Recordemos que o amigo da gentilidade foi rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. E apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede que nossas mãos sejam limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que assim seja. Bem, uma leitura rápida do capítulo 74, a gente nota que o que Emmanuel quis nos trazer é que todos nós, todos somos abençoados. Apesar que aparentemente no nosso dia a dia nós julguemos que algumas pessoas são mais abençoadas que outras, que algumas têm tudo com facilidade, que algumas parece que têm dons especiais, mas na verdade é tudo aplicação da lei da causa e efeito. Nós todos somos abençoados de acordo com os nossos méritos. Para que possamos com que a bênção divina flua através de nós, ou seja, para que nós sejamos instrumentos do divino, é necessário que nós tenhamos o preparo adequado, que nós tenhamos a entrega adequada. Senão, aí sim seria injustiça divina. Então, o divino, ele nos abençoa todos da mesma forma. Todos, sem exceção.
Só que somente os espíritos mais preparados, com as mãos limpas, com a adequação do espírito, é que conseguem fazer com que as bênçãos divinas fluam, que é que conseguem ser o instrumento adequado da manifestação do divino. E o pior é que a coisa é um pouco mais complicada, porque nesse texto ele fala das mãos limpas. Só as mãos precisam ser limpas? Tem um trecho aqui de Salmo 24 que eu gostaria de ler para vocês. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Só aquele que tem mãos limpas. Até aí, ok? Continuando. E o coração puro. E não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, a gente vê que as mãos limpas é uma condição, mas a condição é um pouco mais ampla. Os corações também devem estar limpos, devem estar puros. Então, mãos limpas com coração puro. As mãos é o instrumento de manifestação da matéria, mas precisamos do coração, que é a bomba que faz a nossa máquina biológica funcionar, também esteja puro, para que possamos, de maneira integral, sermos instrumentos do divino, ou seja, que nós possamos permitir que as bênçãos divinas fluam através de nós. Agora, será que só as mãos limpas e o coração puro resolve? Quero ler mais um trechinho para vocês, a coisa é mais complicada ainda. Marcos, capítulo 8, versos de 34 a 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus quis nos colocar aí é que nós precisamos ter a alma, a mente santa. Mente sã, corpo santo. Mente sã, coração puro, mãos limpas. Então, na verdade, para que as bênçãos do nosso divino possam fluir através de nós e dessa forma nós possamos ser os instrumentos do divino, ou seja, nós sermos instrumentos da manifestação do divino nesse plano, seja com curas miraculosas, seja com palavras de sabedoria, seja com bênçãos, né, que nos permitam viver de maneira plena, nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa alma. Estou colocando aqui mente e alma como sinônimos, para que assim, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso pensamento santo, iluminado, possamos ter o coração puro, possamos ter as mãos limpas. Porque eu só consigo ter as mãos limpas se o meu coração for puro. Eu só consigo ter o meu coração puro se os meus pensamentos, se a minha alma for pura, for santa. Porque as obras que nós produzimos é tudo o que falamos e fazemos. Fazemos com as nossas mãos. Falamos com o nosso verbo. Só que antes de nós
falarmos antes de nós fazermos, nós sentimos com o coração, nós pensamos com a nossa mente. Se a nossa mente for sã e o nosso coração for puro, as nossas obras, o que falamos, o que fazemos será abençoado, vai ser ferramenta do divino. Se a nossa alma e o nosso coração não estiverem adequadamente preparados, o divino não consegue se manifestar através de nós. Mente sã, corpo são, coração e mãos adequadamente preparados para o divino. Existe um cientista do início do século passado, alguns acho que já ouviram falar, chamado Nikola Tesla. Era um gênio. E ele manifestava o divino através dessa genialidade. Ele dizia, uma verdade que poucos compreendem, que para que nós possamos compreender a natureza do divino, a natureza do Deus, da natureza do mundo que nos cerca, que nós precisamos entender que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E é isso mesmo. Nós, espíritos, aglutinamos energia e com essa aglutinação formamos um corpo de manifestação. E esse corpo, através desse corpo, que nós nos manifestamos no mundo que nos cerca. E esse corpo, então, é composto de energia. Como o espírito também é, uma energia mais tênue. E para essa mente, esse espírito, poder se conectar no corpo, eles têm que estar ressonantes. Eles têm que estar sintonizados. Imagina que aqui é o corpo. Imagine que aqui é a alma, que é o espírito encarnado. Para o espírito, então, poder se encarnar aqui, ele tem que estar na posição correta. Senão, ele não encaixa. Agora, vamos complicar. Imagina que esse corpo, a energia condensada, ele vibra, ele oscila numa determinada frequência. Então, o espírito precisa, na mesma frequência, vibrar na mesma frequência, senão ele não acopla, não encaixa. Se estiverem na mesma frequência, o acoplamento acontece. Então, o espírito, ele tem que vibrar na mesma frequência para acoplar no corpo. E aí ele poder se manifestar. Esse corpo que tem coração e tem mão. O espírito que tem a mente. Então, a mente santa, iluminada, sã, conecta no corpo. Para isso precisa estar na mesma frequência, na mesma vibração, precisa estar ressonante, sintonizada, e aí ela consegue controlar o corpo. Se a alma, o espírito encarnado, for santa, e o coração estiver puro e as mãos estiverem limpas, o divino consegue se manifestar, porque aí nós temos um terceiro elemento, que é o divino, que vai conseguir se acoplar nesse espírito encarnado que está vibrando, mas está vibrando numa frequência energética compatível com as bênçãos do divino. E quanto mais compatível for, mais abençoado vai ser esse espírito. Tudo na natureza é energia, frequência e vibração.
Então, esse corpo que está oscilando, que tem uma mente acoplada, um espírito encarnado, uma alma que também está vibrando na mesma frequência, sintonia, vai ser também capaz de sintonizar com outros corpos que estão à sua volta. Só que, como tudo vibra, tudo possui uma frequência, vibrações semelhantes atraem vibrações semelhantes. Então, se o espírito que está acoplado aqui vibra com uma frequência, vamos colocar assim, boa, bons espíritos vão conseguir se acoplar, conversar, se relacionar, interagir com esse outro espírito. Porque os espíritos que estão encarnados, vibrando em frequências, vamos colocar assim, ruins, frequências, vibrações más, primeiro, eles têm pouco divino fluindo através dele, por causa da frequência que eles estão vibrando. E segundo, como eles estão vibrando uma frequência ruim, eles não conseguem, eles não têm interesse em se sintonizar com o que pensa, com o que sente esse daqui. A recíproca é verdadeira, né? Os espíritos bons, que vibram bem, não conseguem, não têm interesse em... Não é assim que acontece. Nós, cada um de nós, procura se acercar de outros espíritos encarnados que pensam de maneira parecida, sentem de maneira parecida, espíritos que, de alguma forma, possuem energias compatíveis com a nossa. Cada um com seu nível de bênção, de acordo com seus méritos evolutivos. Então o divino se manifesta em cada um de nós de maneira diferente, porque cada um de nós tem méritos diferentes. Então, cada um de nós tem uma vida saudável no sentido de manifestação, de acordo com os seus méritos. Então, ter uma vida saudável, ser saudável, em mente sã, corpo sã, com coração puro e mãos limpas, só depende de nós. De nós nos policiarmos para vibrarmos nas frequências adequadas, para poder atrairmos energias boas. Porque energias, sendo realista, energia não é boa nem ruim, depende de como nós a usinamos, de como nós a processamos. Então todos os corpos estão vibrando. E é através dessa vibração que as energias são emanadas de um corpo para outro. Se nós estamos vibrando bem, a nossa mente acoplou-se num corpo e está vibrando em frequências que estão sintonizadas com o divino, em maior ou menor grau, de acordo com o mérito, com a evolução de cada um. Então, as energias que vão ser compatíveis com esse conjunto vibratório são só energias de mesmo nível. Então, os outros corpos que estão ao redor desse espírito vão vibrar de maneiras semelhantes a esses espíritos. Então, eles vão trocar energias, porque a vibração, na verdade, é o meio que o divino faz com que a energia saia de um corpo e vá até outro. Então, o corpo emite radiação térmica, eletromagnética, sonora, através de si. E essas vibrações é que transportam as energias. Mas essas energias só vão conseguir chegar no destino se o destino estiver vibrando de maneira compatível. Ou seja, se alguém nos deseja algo de ruim e nós estamos vibrando de maneira inadequada, o divino não está se manifestando em nós de maneira plena, porque nós estamos com pensamentos e sentimentos não muito bons, essa energia vai chegar em nós, nós vamos receber essas energias que vai prejudicar o nosso corpo físico e espiritual.
nós vamos estar vibrando numa frequência vibratória compatível com aquela vibração negativa que nos foi emanada. Pode ser por um ambiente, pode ser por um outro espírito encarnado ou até desencarnado. Pelo fato de nós estarmos vibrando de maneira ruim, nós fomos, de certa forma, receptíveis a essas vibrações que transportavam energias ruins, vibrações ruins que transportavam energia até nós. E nós captamos aquilo, o que era ruim ficou pior. Agora, se pelo contrário eu estiver vibrando bem, eu entrei num ambiente pesado, ou uma pessoa com pensamentos e sentimentos ruins sentou ao meu lado, mas eu estou vibrando bem. As frequências são incompatíveis. Eu sou inatingível. Elas não conseguem, as energias, porque as vibrações, as frequências são muito diferentes. Eu estou em alta frequência, por exemplo, e a frequência está em baixa. É como pular corda. Eu estou pulando corda muito rápido, aquelas energias provenientes não conseguem pular comigo. Aqueles espíritos encarnados que querem se sintonizar comigo não conseguem. Eu estou pulando corda muito rápido, eles não conseguem. Agora, se eu baixar o nível vibratório, começar a pular corda devagar, aí os espíritos desencarnados que estão vibrando naquela frequência da corda que eu estou pulando começam a pular comigo e me influenciar. É muito interessante isso quando a gente compreende essa questão vibratória, que tudo é energia, que tudo vibra com as suas respectivas frequências, que fica mais fácil nós interagirmos e entendermos essas interações. Então, voltando ao exemplo, se alguém pensa mal, sente mal de mim, e eu não estou preparado, consciente para vibrar bem, a pessoa me xingou, eu recebo aquele xingamento, aquela energia que chegou até mim, que foi emanada para mim, através de ondas sonoras e através de ondas eletromagnéticas emitidas pelo coração, que chegaram até mim. Aquilo me influenciou negativamente, porque eu estava receptivo, vibrando não de maneira adequada. E aí eu devolvo com outros xingamentos ou com sentimentos, pensamentos negativos com aquela pessoa. Ou seja, ela emitiu coisas negativas para mim e eu recebi, absorvi, me fez mal e eu devolvi para ela. Agora, se eu estivesse vibrando bem, aquelas vibrações iriam chegar, não iriam conseguir se sintonizar com as minhas vibrações e iriam retornar para quem emitiu. Ia fazer mal para ele. Para mim, não. Agora, se eu emito vibrações benéficas, positivas, boas, então eu vou transportar energias que, para quem receber, vai fazer bem. Se a pessoa estiver vibrando ruim, ele não vai receber essas minhas energias. Porque eu até quis, mas ele não se permitiu. É mérito e demérito dele. Eu fiz a minha parte. E como eu doei vibrações, cria-se um vácuo, o universo tem horror a vácuo, me dá mais energia para me manter a lei da conservação da energia funcionando. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mais eu dou energia, mais eu recebo energia. Eu me potencializo, eu me fortaleço. Agora, se eu vibro de forma ruim, transportando energias maléficas, então eu estou retirando do universo energias, porque para a energia negativa chegar, eu tenho que converter energia ruim, boa em ruim. Então eu criei um vácuo negativo, vai ser tirado de mim. Ou seja, eu fiz algo para ter vantagem, então eu enviei negativa para ficar com positivo, eu estava em equilíbrio, mandei negativo e fiquei positivo. Mas eu criei um desbalanceamento no destino, porque ali ficou negativo no universo para lei da conservação da energia. Precisa igualar ali, vai igualar, tirando de mim o que está em excesso positivo. Ou de mim, ou do meu entorno.
dependendo, não é nessa reencarnação, vai ser em outra, mas a conservação da energia vai ser mantida. O divino atua através de suas leis, e nem ele vai contra as suas leis, porque suas leis são perfeitas, eternas e perfeitas. Então, eu preciso, né, ter mãos limpas, coração puro, mente santa, sã. Mente sã, corpo sã, coração puro, mãos limpas. E aí, eu, conscientemente, pensando e sentindo coisas boas, as minhas obras vão ser boas. As minhas obras sendo boas, significa que o divino está conseguindo se manifestar através de mim. E quanto mais minha mente for santa, mais meu coração for puro e mais as minhas mãos forem limpas, mais o divino consegue se manifestar. Mais eu vou poder realizar prodígios, milagres, entre aspas, vou conseguir evoluir espiritualmente. Para concluir, existe uma sexta, uma bem-aventurança, que é a sexta, que diz lá: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ela corrobora o que eu falei. Bem-aventurados, abençoados os puros de coração, porque eles verão, eles sentirão o divino fluir. Então, uma coisa que nós concluímos disso tudo é que para nós sermos abençoados, nós não precisamos que o divino atue. Não adianta nós ficarmos pedindo bênçãos para o divino. Nós é que temos que nos colocar como instrumentos do divino. E aí a bênção vem. É o contrário. Se eu quiser crer, eu não preciso ver. Eu nunca vou ver. Se eu quiser ver para crer, eu nunca vou ver. Agora, se eu crer, se eu fizer a minha parte, aí eu vejo. Aí o divino se manifesta através dessa máquina biológica, através do meu espírito encarnado. Para terminar, eu queria colocar aqui mais um trecho da Epístola aos Romanos que Paulo escreveu. Está no capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não nos conformemos com a nossa atual condição evolutiva de espírito. O que nós precisamos é nos transformar, nos trabalhando, pagando o preço, para que as bênçãos possam fluir através de nós. É o que Emmanuel fala no texto. Paulo era abençoado pelo divino e realizava curas, servia de instrumento do verbo do divino, porque ele pagava o preço da entrega ao divino. Então os malefícios que acontecia com ele, né, que o texto até cita durante a vida encarnada, ele não lhe atrapalhava a caminhada, porque o objetivo dele era maior, o pensamento dele era maior, o sentimento dele era divino. Como eu comentei, ele estava inabalável. Se nós conseguirmos, cada um de nós, atingirmos esse estágio vibratório de pleno recursos, nós caminhamos por esta encarnação, neste plano, de maneira muito mais fácil.
Não porque nós vamos ficar insensíveis às pessoas, ao que nos acontece. Não. Porque o nosso objetivo não será necessariamente sermos abençoados com riquezas materiais, com riquezas pessoais. O nosso objetivo, que é evoluir em espírito, não está vinculado a isso. Então, mesmo que aconteça algo que aos olhos de quem estiver à nossa volta parece uma coisa extremamente ruim, nós, de maneira consciente, sentiremos, veremos, melhor dizendo, aquilo que nos está acontecendo, mas fortalecidos, empoderados pela presença do Divino em nós, ultrapassaremos aquilo de uma maneira muito mais tranquila, que outra pessoa que estiver nos observando não vai ficar desacreditada do poder pessoal que nós temos, de ultrapassar aquela barreira, né, sem entrar em depressão, sem querer se suicidar, sem perder o rumo. Que possamos nós, então, termos a consciência que para que o Divino se manifeste em nós, nós temos que merecer. E para merecer, nós precisamos manter os nossos pensamentos, que é a manifestação da nossa alma nesse corpo, sã. O nosso coração puro, onde se manifestam os sentimentos, para que nossas obras, através de nossas mãos limpas e através do nosso verbo impecável, se manifestem no mundo à nossa volta. Que assim seja.